bom dia. É sempre uma alegria estarmos aqui no canal da Comunhão, com mais um programa Comunhão no Lar, em que nossa casa vai até a casa de cada um de vocês que compartilham conosco esse interesse pelo estudo da doutrina espírita e por conhecer um pouco mais de Jesus à luz da nossa querida doutrina. Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas que Jesus nos deixou e que traz ensinamentos tão ricos, a parábola do bom samaritano. Essa parábola foi feita no momento em que Jesus chegava a Jerusalém depois de uma longa viagem que está narrada no Evangelho de Lucas, que vem desde o capítulo 9 e vai seguindo até o momento em que Jesus entra em Jerusalém para o seu encontro final ali com aquela cidade onde aconteceu a sua morte e ressurreição. E ele vem de uma longa viagem em que ele passou pela Samaria, enfrentou inúmeras dificuldades, inclusive o fato de não ter recebido o apoio daqueles cidadãos ali que eram realmente, tinham determinadas rixas e dificuldades com os judeus e, por isso, não o apoiaram em relação à hospedagem e alimentação. E Jesus vinha exausto dessa viagem, sem se alimentar tão bem, sem dormir com qualidade, e logo é saudado por esse doutor da lei, que faz aquelas perguntas para ele. O doutor da lei pergunta a Jesus, isso está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, faz aquelas perguntas que nós já conhecemos. Está aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele pergunta a Jesus o que é o próximo, né? Na verdade, ele pergunta o que é necessário para ganhar a salvação, para ter para encontrar esse caminho. E aí Jesus fala para ele que ele deve seguir os mandamentos, e ele enuncia muito bem quais são esses mandamentos. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. E ele não fala isso por acaso. Ele está ali citando um estudo muito profundo que foi feito por Hilel, avô de Gamaliel, em que ele reúne dois elementos, né, dois versículos ali da Torá, dos ensinos, como aqueles essenciais. O primeiro sendo esse primeiro mandamento, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, que está no livro do Deuteronômio, e o segundo sendo esse que nós devemos amar ao nosso próximo. E isso está reunindo por isso que fala, né, que isso reúne todos os ensinos da ancestralidade ali. Então, ele enuncia essas duas regras, mostrando que conhece muito bem os ensinamentos. E é louvado por Jesus por isso, que se ele colocar isso em prática, todo o conhecimento que ele tem, ele encontrará o que ele deseja, encontrará a salvação, encontrará o caminho. E aí ele pergunta, então, mas quem é o meu próximo? E essa é a pergunta que recebe essa belíssima parábola de Jesus, que Jesus coloca nesses ensinamentos dessa parábola toda a resposta que ele precisa. E a parábola, Jesus conta que um homem está indo no seu caminho usual, aquele caminho que ele faz todos os dias. Não se sabe quem é esse homem, não se sabe que caminho que ele vem percorrendo, qual é o objetivo, não se sabe as suas características. Esse homem, propositadamente, não é descrito na parábola. Ele representa todos nós, toda a humanidade, todos aqueles possíveis próximos. E ele vai num dia normal, seguindo o seu caminho, até que ele é assaltado na sua trajetória, assaltado por homens que o deixam sem nada, retiram tudo o que ele tem, agridem-no terrivelmente, deixando-o praticamente à beira da morte. E, estando nessa condição, ele fica ali, à margem do caminho, colocado numa marginalidade, sem forças, sem direção, sem sequer lembrar. Ele estava tão desfigurado e despido de tudo o que lhe pertencia,
que ele se tornava irreconhecível. Já não era possível dizer se aquele homem era de que etnia, se ele era solteiro, se ele era casado, se ele tinha algum dos sinais que caracterizariam um homem na sua condição, se era rico, se era pobre. Ele era apenas um homem ali à margem, agredido, vilipendiado de tudo que lhe pertencia, sem rumo e sem direção. Por aquela estrada, que era extremamente movimentada, passam algumas figuras. Passa um doutor da lei, um homem que conhece, assim como esse doutor da lei que ele perguntou, tem todo o conhecimento, saberia enunciar de cor, como ele fez, os estudos mais avançados sobre a salvação, sobre a alma, sobre os ensinamentos de Deus, das leis divinas que estão ali na Torá, saberia dizer em poucos segundos quais são as principais leis divinas e quais os caminhos para que se chegue até Deus. Contudo, ao ver aquele homem marginalizado, vilipendiado, ali diante dele, ele não foi capaz de enxergar nesse homem um templo de Deus, enxergar Deus ali naquela pessoa. Ele passou direto, deixou aquele homem ali com seu destino, com sua, com o seu sofrimento, sem sequer parar para ver o que tinha acontecido ou procurar nele qualquer tipo de sinal de quem ele pudesse ser. Passou também um levita, um sacerdote, um homem que é responsável por cuidar do templo de Deus, por permitir que tudo esteja pronto, que tudo esteja bem, que quando aquelas pessoas forem orar a Deus, esteja tudo em seu devido lugar. O templo esteja limpo, higienizado, esteja preparado, cada coisa que cumpre a sua função esteja no seu devido lugar, da forma como deve estar. Ele é responsável por fazer os sacrifícios, por coordenar isso, por cuidar de tudo que existe ali para que tudo esteja bem. Contudo, ao passar por aquele homem, já na busca de fazer as suas tarefas, de assumir o seu plantão, de seguir o seu caminho, ele não viu naquele homem também um templo de Deus. Não viu alguém que precisava também de cuidado, precisava de atenção, precisava ser restituído ao melhor de si e a estar de volta ao seu caminho. Ele não viu como uma parte do templo de Deus que precisava também ser cuidado e receber a devida atenção. Ele simplesmente passou direto, preocupado com seus afazeres, com suas tarefas, com aquilo que deveria cuidar para que tudo estivesse bem. Passou por aquele homem, deixando que ele permanecesse ali, no seu sofrimento, na sua dor, nos seus desafios, na sua marginalidade, ali jogado também na beira da estrada, depois da violência tão grande que sofreu. Por fim, passou, Jesus ressaltou, passou um samaritano que, como eu falei no início, estava sempre em guerra, sempre com divergências e dissensões em relação aos judeus, que não encontravam com eles uma forma de diálogo possível, nem que permitisse que eles orassem a Deus no mesmo lugar. Os templos onde os judeus oravam a Deus, que era para onde estavam se dirigindo aqueles dois primeiros homens, eram diferentes do monte onde oravam e faziam seus sacrifícios os samaritanos. Cada um fazia em um lugar e eles não se encontravam sequer na sua, no seu louvor a Deus. E aquele homem, estando no seu caminho e também buscando realizar as suas atividades do dia a dia, ao olhar, percebeu aquele homem jogado à margem. É importante dizer que os samaritanos também são marginalizados, também são discriminados, também são vilipendiados em sua forma de vida. Talvez por isso, aquele samaritano encontrou uma identidade com aquele homem ali à margem. O fato é que ele o viu, e não apenas o viu, ele foi até ele para ver o que estava acontecendo ali, se havia naquele homem alguma necessidade, algum sinal, algo. E realmente não se podia perceber nele quem ele era, qual a sua origem, qual o seu destino, qual o seu objetivo, e nenhuma das características que ele pudesse ostentar. Mas isso não impediu o samaritano de procurar todos os recursos que ele tivesse
ele que vinha no seu animal e tinha uma carga, procurou ali algo que pudesse ajudá-lo a tirar daquele perigo imediato, porque se ele não fosse ajudado em pouco tempo, a gravidade dos ferimentos que ele trazia o levaria à morte. Então aquele homem buscou ali tudo o que ele pudesse, buscou água limpa, buscou uns ungüentos que ele tinha, azeite, para ver a extensão das feridas e trazer para ele o socorro imediato. Então ele limpou aqueles ferimentos, colocou neles aqueles ungüentos que podiam ajudá-lo, ajudar a cicatrizar, a limpar, a cuidar, e azeite para também ajudar a iniciar o processo de cura daquelas feridas. Viu que aquele homem estava fora de perigo naquele momento, com aqueles cuidados iniciais, mas que aquilo não seria suficiente. Ele precisaria de outros cuidados. Ainda sem saber quem ele era, pois o homem estava incapaz sequer de falar, sequer havia recobrado a consciência, carregou com suas próprias forças, levou-o até o seu animal e fez com que ele chegasse até uma hospedaria onde ele frequentemente estava, onde ele era conhecido do hospedeiro. Pediu que fosse dado a ele o abrigo que ele necessitava, o alimento que ele precisaria para se refazer, que ele recebeu naquele momento de forma imediata, mas que ele continuasse recebendo durante o período em que fosse necessário, e que ele recebesse os cuidados que precisasse para que pudesse ser curado das suas feridas, sabendo que precisava seguir viagem, que a sua vida exigia a sua presença nos seus interesses imediatos, confiou ao estalajadeiro, depositou com ele todo o dinheiro que tinha e disse que, caso fosse necessário mais recursos, que ele empregasse o que fosse preciso para auxiliar aquele homem. E quando passasse por ali de novo, já que era seu caminho frequente, ele voltaria e cumpriria com toda aquilo que foi necessário. Pagaria a diferença e quitaria a dívida que ele mesmo fez. Não era aquele homem que ele sequer conhecia que estava fazendo a dívida. Era ele próprio que estava fazendo em nome daquele homem, para auxiliá-lo no que fosse preciso. Ele não perguntou quem era, ele não buscou saber, ele não se interessou por quem poderia ser para que ele pudesse cobrar aquela dívida. Era um serviço que ele estava prestando, e para ele bastava que aquele homem pudesse estar bem e pudesse seguir o seu caminho. E foi o que aconteceu. O samaritano seguiu, acreditamos que o homem tenha sido curado, tenha se recuperado e tenha seguido o seu caminho da sua vida, buscando cumprir as suas obrigações, voltar à sua família, voltar à sua comunidade, ao seu caminho. E era tudo o que o samaritano queria, que ele pudesse ser reintegrado à estrada da vida. E mesmo após aquela violência que quase o matou e o despojou de tudo que ele tinha, após a intervenção do samaritano, ele estava pronto para recomeçar, pronto para retornar à sua vida e à sua estrada, com tudo o que lhe pertencia. E aí Jesus, após contar essa história, pergunta àquele doutor da lei quem é o próximo dele. E o doutor da lei, mesmo com toda a rixa, não pode deixar de admitir que aquele samaritano era o que tinha sido o próximo, mas ele nem anuncia isso. Ele diz aquele que o ajudou, evitando falar, o samaritano. Mas a mensagem está clara. E é importante dizer que havia também uma divergência de interpretação, e Léo, naquela época, havia colocado essa divergência de uma forma bastante clara sobre quem era o próximo, naquele versículo em que falava que nós devemos amar o próximo. E havia duas correntes que diziam, uma que era capitaneada pelo próprio Léo, sumo sacerdote, que entendia que o próximo era todo aquele que precisasse de ajuda, enquanto que a outra dizia que o próximo era aquele da minha família, da minha tribo, do meu grupo. Apesar de Léo ser o sumo sacerdote, essa corrente que defendia que o próximo era apenas aquele realmente pertencente ao meu grupo, ao meu número de pessoas amadas,
era a que prevalecia. No entanto, Jesus, ali por aquela parábola, mostrava que mesmo um homem anônimo, mesmo um ser que não se sabia a origem, que não se sabia o caminho, que não se sabia a família, a etnia, sequer de onde ele vinha, aquele também era considerado próximo. Jesus então deixou um ensinamento para todos nós e respondeu uma pergunta que era alvo de debate há muito tempo. E Léo era avô de Gamaliel. Gamaliel, que foi o grande mestre de Paulo, o apóstolo dos gentios, que se filiou a essa corrente e entendeu que o evangelho de Jesus estava para ser levado a todas as criaturas e trabalhou ativamente durante toda a sua vida para que ele fosse efetivamente levado a todas as criaturas. Jesus respondeu à nossa pergunta. Qualquer homem, qualquer ser humano, qualquer pessoa merece a nossa atenção, é o nosso próximo. E, na medida em que nós auxiliamos, em que nós nos colocamos à disposição para ajudar aqueles que estão à margem da estrada, por qualquer situação que seja, nós nos tornamos também os seus próximos. Nós criamos um vínculo. Então, o vínculo não é algo que existe, é algo que é criado a partir das nossas ações. Nós escolhemos ser o próximo daquele que está precisando, que precisa da nossa atenção. Nós escolhemos enxergar essa pessoa, mesmo que ela esteja à margem. Nós escolhemos dedicar a nossa atenção, ao nosso esforço, fazer aquilo que é necessário para retirá-lo da margem, para retirá-lo do caminho da morte e reintegrá-lo à estrada da vida. Nós somos o próximo. Nós escolhemos ser mesmo daquele que sequer conhecemos e que não reconhecemos diante das suas necessidades, mas que escolhemos acolher no nosso coração. Então, cumpramos aquela lição que Jesus nos ensinou. Sejamos como aquele samaritano, que escolhemos ser o próximo daquele irmão que necessita. Escolhemos amar, escolhemos cuidar, escolhemos estar presentes para aqueles que necessitam, cumprindo assim a vontade dos mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com o nosso coração, com a nossa alma, de toda a nossa profundidade do ser, e amar ao próximo, escolhendo amar aqueles que estão, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, mesmo nas fronteiras da morte e nas fronteiras da dor. Nós não deixamos de reconhecê-los como aqueles que merecem a nossa atenção, merecem o nosso cuidado e merecem o nosso amor. Que vejamos em cada ser humano, em cada pessoa que existe, um templo de Deus que merece toda a nossa atenção e o nosso cuidado. E escolhamos ser aqueles que vai amar. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que sempre aprendamos as nossas lições que Jesus nos traz como um instrumento para estar mais próximos de Deus e que carreguemos ele sempre em nosso coração e levemos a cada ser que existe na humanidade. Um grande abraço a todos e que esses ensinamentos cheguem à casa de cada um, assim como estão partindo da minha casa, que eu sempre aprendo a cada dia em que eu falo um pouquinho mais. Que as nossas casas sejam também a casa de Deus, sejam também o templo de Deus, e que as nossas reflexões sejam aquelas que nos aproximam de Deus. Um grande abraço e até a próxima.